Olá, queridos, que alegria estarmos juntos mais uma vez, hoje para a 8ª aula do trimestre, falando sobre a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios. Hoje nós vamos falar sobre Paulo, o discipulador de vidas. Vamos orar então. Pai, nós somos gratos, bendizemos o Teu nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, papai, mais uma vez, não me canso de dizer isso, de dizer, Deus, que sou muito grato ao Senhor por todo esse tempo, por cada aluno, por cada pessoa que tem nos assistido, Deus, que tem nos dado o retorno, que tem comentado, que tem compartilhado, que tem mesmo, Deus, espalhado o ensino do Senhor. E nada mais, nada menos do que isso, nós temos feito discípulos em Teu nome, Pai. Por isso, muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo, obrigado pelo ensino que o Senhor trouxe para a gente através da vida dele, e obrigado pelo Teu Espírito, Pai, sempre presente, sempre, Deus, trazendo para nós aquilo que é vontade do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? O discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Ou seja, é impossível não discipular alguém. Vamos fazer um resumo das aulas. Nós já vimos o mundo do apóstolo, Saulo de Tarso como perseguidor, a conversão dele, Paulo e a vocação para ser o quê? Apóstolo, a mensagem do apóstolo, Jesus Cristo e este crucificado. Paulo cheio e no poder do Espírito Santo, como plantador de igrejas e hoje, a 8ª aula do trimestre, o discipulador de vidas. Olha o que a palavra fala no livro de Atos. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos falar um pouquinho sobre perseverança. Esse versículo tem a ver, lá no livro de Atos, sobre perseverança. Paulo, ele foi perseverante. Olha o que fala no capítulo 2. Eles permaneciam o quê? Na doutrina dos apóstolos. Que mais? Na comunhão. Que mais? No partir do pão. E talvez o mais importante, nas orações. Eles perseveravam unânimes nesses 4 tópicos. Olha o versículo. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos falar agora um pouquinho sobre equilíbrio. Havia um equilíbrio na vida do apóstolo Paulo que precisa haver na nossa vida também. Que equilíbrio é esse? Realmente, pregar o evangelho, discipular vidas. A palavra de Deus nos orienta a fazer as duas coisas. Mas nós vemos que muitas vezes há um desequilíbrio nisso. Pregue bastante o evangelho, você deve fazer isso, mas entenda que as pessoas que convivem com você, a não ser que você seja uma pessoa que não convive com ninguém, aí é um caso diferente, mas é impossível isso, todo mundo convive, nós temos convívio com as pessoas e nisso nós precisamos discipular. Ser um discipulador não é ter um ministério na igreja, não é ter uma classe na igreja para ensinar, não, é uma vida diária discipulando as pessoas. E o apóstolo Paulo tinha esse equilíbrio, ora pregando o evangelho, ora discipulando. O apóstolo pregava o evangelho e também discipulava, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. O que ele fazia? Cumprindo o ide do Senhor. Olha o que o evangelho de Mateus diz. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, versículo 19 e 20. Ensinando-os. Olha o que Marcos diz. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Promessa do Senhor para nós que nós precisamos realmente praticar. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Convencia, entenda bem, pelo poder do Espírito Santo. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. E é muito interessante porque eu me lembro bem de um irmão que andou muito tempo comigo, com o Mário, no início da minha caminhada, no início da conversão com o Rafael, o Elísio. O Elísio falava muito assim: "Nó, irmão, vive o que você prega." Toda hora o Elísio falava isso com a gente: vive o que você prega, vive o que você prega. E é nada mais, nada menos do que eu acabei de ler para vocês. Uma coerência entre a vida cristã e a Escritura. As Escrituras, a doutrina do Senhor Jesus para nós. Por quê? Porque precisa dessa coerência. E Paulo tinha um método. A primeira coisa que Paulo fazia era pregar. O segundo item desse método, o que era? Convencer pelo poder do Espírito Santo. Guarde bem isso. Ninguém convence ninguém de nada, mas o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo fazia uso de tudo que ele conhecia, que ele sabia, todas as culturas que ele já viveu, para realmente convencer as pessoas de que Cristo era o caminho verdadeiro. Terceiro item, plantar. Ele plantava semente, plantava as igrejas também. Nós já vimos Paulo como plantador de igrejas. E, finalmente, ele firmava esse propósito na vida das pessoas, voltando naqueles lugares, fazendo o que ele realmente sabia fazer muito bem feito. Ele pregava o Evangelho, ganhava a pessoa, vamos dizer, para Jesus, e depois ele ensinava como buscar o Senhor, e depois voltava ali, depois daquela igreja formada, daquela igreja fundada, voltava para firmar toda a doutrina que ele sabia muito bem como expor as pessoas. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Lembra de Áquila, Priscila, Timóteo, o próprio Barnabé, Silas, os homens com que Paulo convivia. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia, e é o que o apóstolo fazia muito bem. Uma das nobres missões da Igreja de Cristo é forjar o caráter cristão e formar pessoas que imitem a Cristo em suas vidas. É o que nós vimos no princípio. O amadurecer do crente não poderá acontecer fora da comunidade de fé. Não se pode seguir fielmente a Jesus a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério de Cristo. E era um desafio isso. Por que agora? Olha só, ensinar o Evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes, incompatíveis com o Evangelho. Esse era o grande desafio do apóstolo Paulo e daqueles homens, daqueles apóstolos, daqueles discípulos que estavam ali. Porque, como nós vimos historicamente, a igreja começando em Pentecostes, gente de muitas culturas diferentes ouviram a mensagem, foram cheias do Espírito Santo, levaram isso para as suas cidades. Como administrar isso? Era realmente um desafio. Vamos para a conclusão. O Evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Ela não poderia fugir disso. Precisamos levar em consideração que Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins era um território bem vasto, bem grande. Discipulado é um trabalho árduo, longo e às vezes até sacrificial. É um trabalho de acolhimento, integração, acompanhamento, aconselhamento e orientação espiritual. E eu te faço uma pergunta: que tal fazer parte disso? Que tal viver uma vida realmente focada no discipulado?
E eu quero lançar um desafio para você. Discipule os seus filhos, discipule as pessoas próximas a você no seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estiver, na sua vizinhança. Faça discípulos para Cristo. Ensine essas pessoas a fazer o que Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Por quê? Porque assim você vai estar levando o ide do Senhor Jesus. Ide pregar o Evangelho, ensinando-os a guardar tudo o que eu ordenei para vocês. Que o Senhor te abençoe, querido. Que você seja um discipulador, que você seja um mantenedor da obra missionária do Senhor, aonde você pisar, aonde você for. E que o Senhor te encha do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E que você possa ser realmente feliz. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.